Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drift on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e eu tô muito feliz que eu tô com dois grandes amigos e tô pronto pra aprender muito com esses dois hoje. Eu sou Cássia Raquel, tô falando do Rio de Janeiro, e eu sou a Aldonza Negra, a Eponine Negra, a Barbie Negra, a fã de... Ah, vocês entenderam, né? Qualquer coisa, barra negra. Maravilhoso. Muito bem. É isso. Bom, de Niterói, Vladimir Pinheiro, e estou aqui para escurecer. Isso é ótimo, nossa. Eu pensei que você ia falar que ensurdecer ia me lembrar de um episódio tão legal. De um episódio magnífico, né? Mas é importante a gente escurecer as coisas mesmo, deixar as coisas mais escuras possível, né? Nesse momento tá sendo importante, eu acho. Até por isso que a gente tá gravando esse episódio, né? Exatamente. Sim. Novamente, sejam vocês dois bem-vindos ao Musicalcast. Porque quem não escutou os episódios mais antigos, vocês dois já gravaram aqui, que é a primeira parte dos negros nos musicais, né? Já. Que foi o maior sucesso aquele episódio naquela época, tipo, foi 2 anos atrás, e foi ótimo. E daí eu falei... Nossa, tem isso tudo já? 2 anos, fevereiro de 2018. Eita, arrasamos. Sim, 2 anos já. Então por isso que eu falei, vamos atualizar isso, é o momento de falar de novo, que tá um momento super importante. A gente tinha convidado a Esther Freitas também, que acabou não dando certo, que ela tava com problemas, a Esther. Mas fica um beijo pra ela. Sim, ia ser ótimo ter participado. É maravilhosa, tá arrasando da Cor Púrpura agora. Saudades de vê-la no palco. Mas antes de a gente começar nosso bate-papo, deixa eu só dar uns recadinhos pra quem tá ouvindo a gente aqui. Lembrando que nós somos um podcast de teatro musical e musicais em geral. Nós estamos em várias... Nossa, é que eu sempre a Lene que dá esses recadinhos e agora eu não consigo mais dar esses recadinhos, não lembro mais como que dá. A Lene, você tá fazendo falta. Já faz uma vinheta só com a voz dela, né? Só com a voz da Lene. Eu acho que eu vou cortar a voz dela e colocar aqui, eu acho que é mais fácil de outros episódios. Saudades da Lene, Lene, beijo. Sim, beijo, Lene. Enfim, nós estamos no Facebook, que é facebook.com/musicalcast, no Instagram, que é instagram.com/musicalcast. E agora também nós estamos com uma super novidade, que nós temos o nosso Catarse, que a gente tá fazendo assinaturas. Então quem quiser assinar o Musicalcast, tem várias opções de valores, e cada valor, tipo, conforme mais alto é o valor da assinatura, vocês vão ter direitos a mais coisas, direito a vídeos, a coisas exclusivas. Então se vocês estão escutando, ajude lá, contribuam, porque a gente... vai utilizar esse dinheiro tanto para ajudar a pagar os gastos do podcast, que a gente tem muito gasto, que a gente tira tudo do nosso bolso, e também porque a gente está querendo melhorar o equipamento de todo mundo da equipe, então todo mundo vai ter o som maravilhoso e vai ser super legal. Então, dê uma olhadinha lá no catarse.me/musicalcast. E eu quero já aproveitar e agradecer nossos patronos, o Gabriel Fanaia, o Guilherme Ferreira, a Jennifer Coutinho, o Paulo Francisco, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e a Maria Valéria Faga. Então, brigadão de coração pra vocês são incríveis. E fora isso, a gente tem grupo dos ouvintes do WhatsApp, se vocês quiserem participar, é só mandar uma DM, uma mensagem em algum lugar pra gente, e ser maior de 18 anos. E também nós temos a lista de melhores amigos do Instagram, que se vocês quiserem entrar, a gente coloca vocês na lista, é só mandar uma DM também. Nossa, é muita informação. Mas enfim, eu acho que é isso. Mas voltando então aqui para os nossos convidados maravilhosos. Pra quem não escutou os episódios antigos, tipo, a Cássia já gravou, sei lá, várias vezes já com a gente, né? Eu lembro que você gravou... Já gravei de infantil também. Os músicas infantis, você gravou os negros dos musicais, a gente gravou o Boteco também. Ah, verdade. Tinha esquecido, então verdade. Já é o 4º episódio. O Vlad gravou um boteco, o Vlad inaugurou o nosso boteco. A mesa do boteco foi a primeira pessoa a gravar o boteco. Primeiro boteco. O primeiro.
E você gravou Negros dos Musicais e eu acho que não gravou mais nada. Isso, Só esses dois. Ou seja, vocês já são de casa já. Mas pra quem não conhece, de repente vocês começou a ouvir do nada esse episódio, é o primeiro episódio do Musicalcast que estão ouvindo. Eu quero só que vocês se apresentem e falem o que vocês já fizeram antes de trabalho. Só pra dar uma apresentação rapidinho. Cássia, começa você. Olha, eu acho que na minha primeira fala eu já dei bastante spoiler de coisas que eu já fiz. É verdade. Né? Então, assim, esse ano completo 10 anos de carreira no teatro musical profissional, né? Começando com o Hair, que foi... né, a minha porta de entrada, onde eu sempre falo que eu fui realmente... Onde eu aprendi muito, onde foi um intensivão, porque a partir dali... consegui, graças a Deus, emendar muitos trabalhos e eu fiz o Milton Nascimento junto com o Vlad, inclusive. Né? Vocês eram incríveis junto, meu Deus do céu. Era muito bom. Fazia o número icônico, né, número do funeral. Nossa. O número preferido do Milton. O número preferido do Milton, talvez porque só tinha... Era feito pelos únicos negros da peça, né? Nossa. Depois... Aí fiz... Eu não lembro a ordem, mas esses musicais de câmara todos, né? Beatles... Chico, New York, eu fiz a turnê. Enfim, fiz a Galinha Pintadinha. Eu acho que eu nunca posso deixar de citar, porque foi mas era bom, era maravilhoso. Era muito maravilhoso, né? Ainda rendeu também nossa conversa sobre musicais infantis, o quanto foi importante. E assim, também fiz coisas mais recentes, como o Lemis, né? Que a gente ficou um ano lá no Teatro Renault, onde eu pude fazer tanto a sub da Fantini quanto da Eponine. Poucas vezes, mas fiz. Quando retornei ao Rio, voltei para o 60 Doc Musical, que já declarei 1000 vezes, que é o meu xodó, que é o meu elenco favorito da face da terra. Eu acho que a maioria das peças que eu fiz, eu contei os anos 60, né? Então, como Simonal, né? Mais um ícone negro, né? da nossa história, Sim. Que a gente não pode deixar esquecer. Então, assim, eu acho que eu consegui falar bastante, viver bastante musical infantil, musical brasileiro, musical franquia, falar dos artistas brasileiros. Enfim, em breve, não sabemos quando, vamos aguardar a pandemia encerrar de vez, vamos estrear o Vozes, que é só com vozes femininas. Você já pode falar isso? Você já pode falar isso? Posso falar, sim. A gente postou foto, a gente não falou direitinho, né, o que seria o formato, né, sim. Mas acho que falar até aí tá bom, né? Tipo, só vozes femininas cantando outras mulheres importantes, icônicas, não só do Brasil, mas do mundo. Ou seja, vai filtrar quantas mulheres incríveis, né? Pra poder falar isso em 1h30 vai ser difícil, mas podem ter certeza que vai ser lindo. Muito bem, é isso. Que beleza. Vlad, você? Olha, eu já fiz de tanta coisa, né? De teatro musical, teatro tradicional, música, enfim. Eu estava lembrando outro dia, fazendo essa ligação de um espetáculo que vai dar em outro, que vai dar em outro, que vai dar em outro até hoje, né? Eu lembrei, comecei em 2002 com Domingos Oliveira no Cabaré Filosófico, que não era exatamente um musical, mas era um espetáculo que tinha cantores e artistas e músicos e não cantores que cantavam e poesia e tudo. E dali o Paulo Betti me chamou para fazer a canção brasileira e dali fui emendando basicamente um trabalho no outro. Sempre com um enfoque maior para o musical brasileiro. Isso foi uma coisa que aconteceu, que acabou acontecendo muito para mim. Eu só fiz um musical americano e meio até agora. Musical e meio. Que foi o Company, que eu fiz realmente inteiro, assim, durante toda a temporada. E o Cor Púrpura, que eu fiz uma única apresentação. Né, Você fez em Salvador, né? Eu fiz uma apresentação em Salvador e quando eu ia estrear pra valer no Rio, assim, pra valer. Na verdade, eu estreiei pra valer em Salvador, mas que seria a estreia mesmo. Assim, sua estreia oficial, né? Oficial, né? E aí veio a Covid-19 e aí não rolou. Mas vai rolar. Espero. Mas sempre houve um enfoque em musical brasileiro, grandes e pequenos e médios. Assim. Fiz Sambrá, fiz Milton, Nada Será Como Antes. Zeca Pagodinho, que Zeca Pagodinho musical, peças do Gustavo Gasparani também. Enfim, várias coisas. E trabalho também muito com a parceria do Tim Rescala com Zé Mauro Brandt, o Pequeno Zacarias,
que foi um musical muito bacana, com um elencão legal, assim, Janaína Azevedo, Sandro Christopher, Soraya Ravenli, Chiara Santoro, foi um elencão, assim, Marcelo Sader, foi muito bacana de fazer. Você fez as composições dos 10 Mandamentos, que eu sempre falo que eu acho maravilhoso. Musical que estreou em São Paulo, com a direção da Fernanda, que foi um momento muito bacana, assim, para mim, tenho muito carinho por esse espetáculo. Fiz Lapinha também, compus as canções com a Isabel Filardes, com a direção do Edio Nunes. Faço muita trilha para teatro novela. Faço trilha para novela, faço os musicais, eu nem falei todos porque eu não vou lembrar e enfim, eu tô com uma certa idade, eu não vou lembrar de tudo. Mas é por aí. Premiado! Tem que lembrar disso. Ora, vai esquecer? Com o Shell aí na mão, olha só. Tinha que ter deixado seu Shell ali atrás aparecendo. Claro. Tem que mostrar. Tá, deixa ele escondido. Fica tímido, tadinho. Mas enfim, são duas pessoas incríveis, talentosíssimas. Amo de ver esses dois no palco. E então por isso não tinha pessoas melhores para voltar a falar desse tema. Que, como eu falei, tá sendo um momento de falar tudo que tá acontecendo no meio dessa pandemia louca, no meio dessa política louca que a gente tá, né, passando nesse momento. E ainda tem esse lance, né, que tá agora em foco mesmo, realmente, dos negros, né? Ainda mais do que aconteceu nos Estados Unidos lá com o George Floyd, e também no que tá acontecendo já faz anos aqui no Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Essa semana mesmo eu vi que mataram outro adolescente também em alguma favela do Rio. Então são coisas recorrentes. Então eu acho que é um momento que tem que ser falado sobre o assunto. Mas vamos começar de forma leve, né? Não ser tão pesado, apesar que é um assunto pesadíssimo falar sobre os negros. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês dois gravaram esse episódio, igual eu falei para vocês, 2 anos atrás. Eu acho que foi lá por, sei lá, acho que foi começo de 2018, por fevereiro, março. Alguma coisa assim, se eu não me engano. O que mudou de 2 anos pra cá? Tipo, não só exatamente nos musicais, nos palcos, nas artes, mas o que vocês veem de mudança de 2 anos pra cá? Acho que as produções têm sentido o peso das manifestações, né? Que as pessoas têm comentado, têm falado. E têm tentado aplicar isso em suas produções, sejam elas de novela, filme ou musicais. Mas a gente sente ainda que é mais por pressão e não por entender a causa propriamente dita, assim. Ou por simplesmente, vamos colocar, a pessoa é boa e ponto final. Ainda tem muito resquício de temos que colocar, né? Tipo, eu passei a ser convidada para mais coisas e como não tinha calendário, não tinha agenda para fazer... então ele me pediu indicação de alguém, porque as pessoas não conheciam outras pessoas pra colocar. Tipo, eles querem, têm desejo, estão tentando, mas eles ainda não conhecem. Tipo assim, como assim você não conhece? Tem uma galera, sabe? Então, tipo, eu particularmente, toda vez que vou indicar alguém, mesmo que a pessoa não pontue que precisa ser negra, eu vou indicar pessoas negras. Faço também. Ponto. Porque, assim, amigos brancos tem muitos talentosos, mas eles já tem um passo a mais, vamos dizer assim, né? Eles já saem na frente, né? Já saem na frente uma vez. Então, assim, isso pra qualquer coisa, pra qualquer trabalho. Salvo uma coisa muito, 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 muito específica, mas a 90% eu sempre indico. Mas eu sinto que a galera ainda é mais mesmo pela pressão, mais pra poder, tipo, olha só, olha como eu tô na luta, sabe? Ainda é muito no papel, assim, né? Não é simplesmente quero colocar essa pessoa porque eu gosto dela, eu me simpatizei, ela é carismática, ela tem talento, tem carreira, tem bagagem, sabe? E as pessoas ainda não sabem isso. Mas, assim, já caminhamos bastante, a gente já viu muito mais trabalhos com maior representatividade, não apenas com os negros, mas ainda os passos são muito curtinhos, em passos de formiga. Mas estamos andando.
Você tá até falando de musicais, né, da representatividade. De 2 anos pra cá teve o Elsa, né, que eu acho que não tinha na época que nós gravamos, não tinha musical É Elsa, verdade, né? não. E o Elsa, além de ser só negros, é só mulheres, né? No caso. No palco todo, até as musicistas também, né? Sim. Bem A mais direção, representativo, né? Ele é bem. Uhum. E pra falar da Elsa, eu acho que não tinha outra forma de se falar. Então, Sim. né? E graças a Deus fez. Exatamente. Fez muito sucesso, viajaram bastante, voltaram pro Rio. Então, assim. Até eu já ouvi, assim, até de pessoas de musicais mesmo. Eu acho que eu já contei isso pra vocês dois. De falar, nossa, mas é muito agressiva essa peça. Tipo, gente, mas o propósito é esse. Não dá pra falar da história da Elsa Não sabem de sem nada. contar Sim. o que ela viveu. Sem contar a realidade. Não dá pra passar. Não é Disney que pega histórias cabulosas e transforma em princesinha em uma história romântica. Não tem como. Isso não é possível. É pra ser chocante, é pra ser tapa na cara, sim. Não é que a gente só tenha esse assunto, só tem esse tema. Mas no caso da Elsa tem que falar, tem que chocar. E a sociedade precisa, às vezes, só consegue compreender algumas coisas se tiver esse choque, se tiver... Aquela sacudida, né? Sim, total. É igual criança pirralha que você fala uma vez, não atendeu, falou 2 vezes, não atendeu. Tem uma hora que você tem que chacoalhar, você tem que gritar. Tem uma hora que você precisa, senão não aprende, dependendo da criança. Então, é meio isso, assim. Ainda é o negro, ou ainda naquele lugar do negro, né? De falar sobre um negro, porque tem que ser um negro. Ou é porque só pra dizer assim, ó, estamos colocando um negro, não somos preconceituosos. E pra você, Vlad, você viu alguma diferença de 2 anos pra cá, ou você acha que ainda tá tudo na mesma ainda? Eu acho que nos grandes musicais, nesse circuito mainstream, assim, dos grandes musicais, pouca coisa mudou. Né? Você tem os papéis para brancos e os papéis para negros, e eventualmente você coloca um negro para fazer um outro papel que não seria o papel para negro, porque a música que seria para o personagem negro talvez seja melhor, e tem uma estrela branca que vai cantar aquela música, então vai tirar um negro da formação original do espetáculo e coloca um outro. Isso acontece. Ou porque é bacana ter negros no elenco, e negros, ok, estão na moda, são talentosos, são bonitos, vamos colocar negros também. Isso acontece muito. Mas, por outro lado, eu acho que nesses 2 anos em que... Nossa, 2 anos, né? Nesses 2 anos vem acontecendo um fenômeno muito interessante, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, que é uma coisa de união da galera mesmo. O pessoal está se juntando e fazendo Oboró, Cantos Negreiros do Brasil, vários outros espetáculos que você vê, espetáculos pequenos, de pequeno porte, com direção negra, com produção negra, com elenco negro, e isso tem reverberado muitíssimo. São espetáculos que estão sendo super premiados. Né? O Oboró ganhou o prêmio Shell de acho que melhor texto, ganhou o prêmio Shell de melhor figurino, com um elenco incrível, com uma direção maravilhosa. Teve várias indicações, teve indicação na PTR, e são espetáculos que estão conquistando cada vez mais espaço com grandes públicos. Fizeram João Caetano lotado, e o Contos Negreiros do Brasil bombou, viajou, fez apresentações, acho que fora do Brasil, inclusive. Não é um musical, mas é um espetáculo com uma temática muito forte, e que fala mesmo de genocídio negro, né? Uma coisa mega barra pesada, com Rodrigo França, com Milton Filho. E um espetáculo que fez muito sucesso e que as pessoas gritavam e se emocionavam. E eu falando desses dois porque são os que me ocorrem aqui, mas eu me lembro de Mercedes, de vários outros espetáculos feitos por negros, né? Criados, escritos, dirigidos e feitos, produzidos por negros, divulgados por negros. Assessoria de imprensa negra, sabe? Isso é um fenômeno que está crescendo, assim. E você vai ver nas plateias, não tem só negros. Uma plateia multirracial, o que eu acho sensacional, né? Que foge da coisa de gueto, né? Você tem uma plateia multirracial, e eu acho que isso está chegando, está esbarrando nos musicais. Eu acho que isso vai chegar à medida em que os teatros forem reabrir, que a gente, se é que algum dia a gente vai voltar a fazer teatro nesse país,
nesse planeta. Ai, não fala isso, não fale isso. Temos Vamos que voltar. A gente tem que se Nós preparar. somos resistência, nós somos resistência. Eu acho que eu vou criar porco, pensar em outra profissão. Não, lembra que a arte sempre resiste. A arte sempre vai resistir. Sempre vai resistir. A arte sempre vai... A arte sempre vai resistir. Mas, enfim. Eu acho que isso vai acabar chegando, sabe? Eu tenho essa... Não digo nem essa esperança, não é nem essa coisa naif de esperança. Eu acho que é uma constatação mesmo. Vai rolar. Vão rolar coletivos, vão rolar coisas, e eu acho que isso já está acontecendo. Isso vai acontecer cada vez mais. Assim, Tá acontecendo, mas é pouco ainda, né? É pouco ainda. Pouco. 2 anos é pouco, né, baby? Eu acho que... Né? Porque tem o caso, por exemplo... Tipo, 2 agora anos, falando... se a gente analisar um mercado que não tinha nada, em 2 anos a gente pode contar várias coisas, só no Rio, assim... eu acho que 2 anos é bem pouco tempo para a quantidade de coisas que estão rolando. E eu acho que vai pintar umas coisas e não vai demorar. Eu acho que daqui para lá são menos de 2 anos para isso começar a fluir mais, assim, né? E talvez isso reverbere, inclusive, nas grandes produções do mainstream. Talvez isso reverbere no Lemis, talvez isso reverbere na pequena fábrica de chocolate. Pequena fábrica... É isso mesmo? Fantástica. A Fantástica. Você está confundindo, eu acho que é a pequena... Moda dos horrores. Tá misturando os dos horrores. A Pequena Sereia. Podia ter uma Pequena Sereia negra, né? O filme vai ser, né? O filme vai ser. Com muitas críticas, né? Porque tem aquele povo sem noção que acha, como assim? Vou colocar uma negra e vou estragar toda a minha infância, e daí né? as críticas. E daí, se colocasse uma branca que não cantasse nada, ia criticar também. Então, deixa eles falarem. Verdade. Ela vai chegar lá, vai fazer lindamente, todo mundo vai se apaixonar, vai aplaudir, vai falar, nossa, superou as minhas expectativas. A gente tá aqui pra isso, pra superar as suas expectativas. Exato. Eu acho que tem total condições de ter mais negros fazendo vários tipos de papéis no teatro, não só em musical. E, obviamente, tem aqueles musicais que precisa ter elenco negro, como é o caso que tá em evidência agora, A Cor Púrpura, né, que também tá sendo super premiado. Que, obviamente, não tem nem condições de pensar em fazer A Cor Púrpura branco, né? Tipo, não tem nem como pensar Seria numa coisa qualquer dessa. outra peça, menos A Cor Púrpura. Né? Não, mas o Hairspray mesmo, né? Que a gente tava falando esses dias. Que tinha... Como assim tinha pessoas brancas, assim, fazendo papéis de negros? É uma coisa assim... Porque é uma história específica que fala sobre racismo. Como assim... Assim... Eu não consigo nem pensar, nem falar. Até pra quem de repente não sabe do que a gente tá falando em relação ao Hairspray, até tipo, localizar o ouvinte, porque o que aconteceu? Até esses, um mês atrás, quando as pessoas compravam os direitos de montar Hairspray, podia-se colocar um elenco branco, mas teria que ter, uma informação no Playbill, né, no programa, falando por que tem um elenco branco. Porque tem alguns lugares, né, que se não realmente é mais difícil de achar negros, mas eu acho que também não é impossível. Mas tudo bem, tem algumas comunidades, igual, no caso é porque eles citaram realmente, tem algumas comunidades muito brancas nos Estados Unidos ou alguns outros países que realmente não acham. Então eles têm que colocar algumas características negras, não fazer blackface, lógico, mas tem que deixar bem claro que aquilo ali é uma história para negros, né? Não para negros, de negros, né? E falando sobre o racismo. Tem que deixar, né, bem claro, né? Sim, tem que deixar bem claro. Só que daí o que aconteceu? Né, os criadores do Hairspray agora, vetaram qualquer possibilidade disso acontecer. Tem elenco negro pra fazer, beleza, faz. Se não tem, não vai fazer. Não interessa. Se na sua comunidade, na sua igreja que você quer montar um musical, não tem negro, então não vai montar. Não tem o porquê você querer montar uma história que não é sua. Não te pertence essa história. Exatamente. Então eu acho que agora faz todo sentido, sabe? Eu até entendo que, por exemplo, assim, o Japão é meio difícil achar um negro no Japão. Aí até se entende, né? Se bem que, por exemplo, quando montaram Mudança de Hábito, tinha alguns que eram assim mais escurinhos. Rolou um blackface meio de leve de alguns personagens, né? Mas aí por que então não chama pessoas de fora? Como aqui no Lemis teve gente da Espanha. Porque então não sei se é por causa da questão do idioma também, né? Mas aí é profissional, aí estuda.
A gente aprende. O povo ouviu Lemis aqui com portunhol. E tá tudo Portunhol. certo. Então, Não, eu também concordo. Eu acho que teria que ser né, convidado. nossos pessoal. amigos brasileiros, tem gente no México, tem gente na Espanha, tem gente fazendo turnê mundial. Então, assim, Sim. possibilidades existem. Tem. Tipo, eu tenho um primo que ele é do Teatro Municipal de São Paulo, né? Então, ele teve uma época que ele viajava muito justamente por causa disso, porque às vezes precisava de um barítono negro e tal. E ele ia viajar. Mas teve uma vez que ele foi pra Eslovênia. Eu não lembro nem qual foi a ópera. Eu não lembro mais qual foi. Mas ele era o único negro, obviamente. Só que aí eles fizeram blackface. Aí ficaram aquele povo pintado de marrom com olho verde. Eu ficava, gente, não faz então. Faz outro espetáculo. Tem tanta ópera pra se fazer. Tanta. Pois é. Assim, não dá, eu acho que 2020 não dá mais pra aceitar uma coisa dessa. E é muito agressivo o blackface. Em ópera, tipo, pra em quem ópera tem a isso consciência. já caiu, né? Já caiu, assim. E parece que no final do ano passado, uma cantora, não me lembro qual, se recusou a fazer uma foi? ida porque Verdade. tinha que se pintar. Ela falou, não Sim. existe mais lugar para isso no mundo. Só que se a gente analisar bem, assim, a gente tem grandes cantoras líricas negras mundiais, assim, internacionais. Né? Você tem Leontine Sim. Price, Jessie Norman, Kathleen Battle, enfim, grandes cantoras negras, assim, incríveis. Leontine Price, Leona Mitchell, enfim, milhares não, mas muitas. E todas elas fizeram Butterfly, caracterizadas como japonesas, todas Sim. elas fizeram personagens europeus, todas elas fizeram de tudo. Então, em ópera, eu ainda acho que a coisa é um pouco mais permeável. Porque, mesmo tendo havido blackface até algum tempo, até bem pouco tempo atrás, na verdade, havia a possibilidade dos cantores negros fazerem personagens que eram personagens teoricamente brancos. Isso em ópera sempre aconteceu, né? Você, como cantora lírica, você poderia ter feito Butterfly, numa boa. Poderia ter feito Tosca, que era uma personagem italiana. Poderia ter feito, como sempre, como Shirley Verrett fez, como todas as grandes cantoras fizeram, né? E não clareavam e tal. Elas estavam lá, faziam, no máximo, uma peruca, porque era uma coisa mais de época, e estava lá. Você via que era uma cantora negra naquele papel, porque era uma grande estrela, porque era uma voz sensacional, que cobria todo o range do personagem, que faria aquilo muito bem. Agora, o contrário também acontecia. Maída, por exemplo, que é uma personagem preta, Total. você tinha a cantora pintada. Agora você não tem... né? Exato. Agora você não tem mais blackface. Assim, isso caiu. Basicamente, posso dizer que caiu. Assim, E quando acontece, é muito sutil e mesmo assim não é visto com bons olhos. E mesmo assim, não tendo isso, você ainda tem cantoras e cantores negros em papéis protagonistas fazendo personagens que são teoricamente escritos para brancos. Então eu acho que na ópera isso é ok, tá resolvido. Entendeu? Eu acho que na eu ópera prefiro tá nem resolvido, consumir, então. Assim. Na ópera tá resolvido por quê? Porque blackface já não existe mais e você tem a possibilidade de você ter negros fazendo qualquer coisa. Entendeu? Sim. Você tem preto em qualquer papel. E isso eu acho fundamental. Né? O preto tá lá porque ele é bom, porque ele tem voz e porque ele vai dar conta. Né? Ele não tá ali porque aquele personagem precisa ser negro. Não, ele tá ali porque... Ok, a Rainha Elizabeth. Ok, uma cantora negra, porque ela tem todas as notas, ela tem a voz, ela vai mandar bem pra caramba, fazendo Robert de Rivera, ela vai cantar e vai arrasar. Com aquela gola gigante. Tô imaginando a Cássia com aquele figurino elizabetano, vai ficar sensacional. Mas isso acontece. Em ópera eu acho que isso é mais ok. Assim, eu acho que as coisas estão mais... Mas eu acho que a ópera tá à frente do tempo tá à frente do teatro, eu acho. Mas essa resistência, porque eu igual falei pra vocês, eu quero aprender com vocês, quero saber a ideia de vocês. Por exemplo, igual essas resistências que aparecem das pessoas não aceitarem negros fazendo personagens que qualquer um pode fazer. Por exemplo, a Pequena Sereia, que a gente, né, pegar esse exemplo de novo. Vocês acham que isso é por causa desse racismo estrutural que nós temos? Ou qual é o motivo você acha que existe essa resistência das pessoas? Ou porque elas não conseguem enxergar o negro, tipo, como... Sei lá, qualquer pessoa pode fazer o personagem, então porque o negro não pode fazer. Exatamente, então, é racismo. Né? Se a pessoa não consegue enxergar o negro fazendo outro papel, é racismo estrutural. É racismo? De qualquer jeito. É verdade. As pessoas precisam aprender a ter essa visão.
Sim, porque são é igual, personagens de tipo, ficção, novela. É, personagem, é um advogado. O que vem primeiro à sua mente? Entende? Assim, tipo, um homem hétero, cis, branco, né? Exatamente. de As idade. pessoas não estão acostumadas a pensar que pode ter vários tipos. E por que não? Sabe? Então é uma coisa que precisa também. Por isso que a gente está pedindo tanto para que haja essa inclusão, para as pessoas se acostumarem até visualmente. Porque se elas enxergam, isso vai se tornar normalizado. Elas não Sim. entendem que isso é normal. Ainda causa muita estranheza. Então por isso até que eu zoei, que eu falei, é uma aldonza negra. O que ela fala? É sub de aldonza, pronto. Sim. Entendeu? É uma discussão que, na verdade, se as pessoas tivessem, sei lá, um mínimo de... Não vou dizer inteligência, não vou chamar as pessoas de burras, isso seria desnecessário da minha parte. Mas, cara, são personagens de ficção, ponto. Assim, por que não, sabe? Julieta nunca existiu. Sim. Sabe? E que bom nós tivemos a Julieta Negra sabe? aqui. Que maravilha, que lindo, ela fazia tão bem aquela moça. Isso, exato. Qual o problema? Qual o problema de você não ver a Paixão de Cristo, por exemplo, você vê um ator negro? Qual o problema? Gente, qual o problema você ter, sabe? E Cristo, ok, não é um personagem de ficção, mas ainda assim, desculpa, porque essa visão tão distorcida das coisas, essa visão tão não artística e tão... Eu não estou nem colocando a questão do racismo, que eu acho que é uma questão que... Ok. Uhum. E as pessoas que são racistas, elas sabem que são. Não tem essa história de dizer, não, eu não sou... Elas sabem que são. Elas sabem que em algum ponto, em algum lugar, em algum momento, elas não fazem aquela concessão de convívio, de ter um negro na família, de ter um negro que entre na família, de dividir um espaço com o negro, de ter... Essa pessoa sabe que em algum ponto ela não faz essa concessão, né? De saber que essa concessão de dizer que o negro tem o lugar dele e o não negro tem o seu respectivo lugar. A pessoa sabe, né? Quem não é racista, quem é racista sabe que é. E quem diz que não é, sabe que é também. Né? Mas eu acho que isso só mostra a burrice dessas pessoas, só mostra que elas são bem ignorantes, assim, porque elas evidenciam uma coisa que não é bonita de se admitir, né? Já que elas deviam pelo menos aceitar que o mundo mudou e fazer de conta que elas estão acompanhando o processo e não impedir que as coisas continuem acontecendo. Já que quem vai ter que mudar são elas, porque não tem como parar isso. Isso é um movimento internacional, isso é mundial, isso é cada vez mais forte, né? Você vê que não se faz mais filmes sem negro em papéis importantes, né? E fazem isso por quê? Porque Hollywood é bacana? Não, porque dá dinheiro, porque o negro vai ao cinema e paga ingresso, e porque é um mercado, e porque é importante, o mercado é uma fatia importante do mercado. O negro consome. Pantera Negra foi um sucesso brutal por isso, porque a apretada foi pro cinema e gastou dinheiro lá, comprando aqueles combos de pipoca, e todo mundo foi pro cinema, e foi um sucesso, enfim. Ou seja... Se o mercado percebe que é importante, o seu preconceito não vai ser suficiente para barrar isso. Exato. Não vai ser suficiente. Então bota a viola no saco e esquece, sabe? Faz de conta que você aceita. É melhor para você. Você vai sofrer muito menos, porque vai ter preto no cinema, vai ter preto no teatro, vai ter preto em todo lugar, porque preto dá dinheiro, preto é ótimo, preto é incrível. E a gente arrasa. E que bom que tá mudando, igual você falou em questão de Hollywood. Até lembrei agora de um caso que foi até semana passada. Final de semana passada a gente tava, eu, a Lene, mais alguns outros ouvintes do podcast. Gente, desculpa, eu tô super informal bebendo água com garrafa. Fica à vontade. A Cássia foi ótima, não é? A Cássia incrível com a canequinha. Eu não, tô... Tadinha. Não, também tá com a minha garrafona aqui, então tá tudo bem. Então eu trouxe meu galão também, pronto. Só pra ficar... Sim, tá tudo bem. Então a gente estava assistindo um filme junto com a equipe e os ouvintes na semana passada, que é um musical Mame, que é um musical até dos anos 60, que foi feito em filme musical em 74, com aquela que fez I Love Lucy, que eu me esqueci o nome dela agora, Lucille Ball. Lucille Ball, isso. Lucille Ball. Nossa, me deu branco o nome dela. O filme assim, é muito legal, tava todo mundo se apaixonado pelo filme, porque tem
o lado bem forte do feminismo, interessante por ser uma obra já antiga, né? Daí começou a passar o filme, daí sabe quando assim, eu me toco assim, tá tipo, na metade do filme não vi um negro no filme. Daí eles falaram, não, tipo, apareceu um negro. Mas eu falei, nossa, foi tão rápido que não percebi. Eles falaram, era um cocheiro. Eu falei, tá, é por isso que de repente eu acabei nem percebendo, né? Porque é um papel nada ali no meio do filme. Esses grandes clássicos de Hollywood, você não vê. Não, e daí, o que aconteceu? Daí, beleza, vou ficar procurando um negro até o final do filme. Aí teve uma cena que mostrou realmente uma negra. Mas aí o que era? Ela era empregada, ela veio servir. E daí a protagonista, que era a tia Mamie, ela abraçou, né, a negra e falou assim, ai, ela é tão boa, ela cuida tão bem, tipo, é como se ela fosse da família. Sabe, tipo clássico, assim... Clássica frase. Clássico! Eu falei, gente, como pode? Tipo, tudo bem, eram outros tempos, mas... O 74 não era tão longe. Não tá tão longe disso, não, né? E como pode, tipo... naquela época não tinha elenco, não tinha ninguém de elenco negro, basicamente, um papel importante. E ainda tem o clássico, né? Ela é praticamente da família, né? Tipo, é serviçal, é escrava, né? Tipo, que ainda se usa. Que se usa, porque pra mim se fala assim, ela é praticamente da família, é porque ela tá trabalhando de escrava, basicamente, lógico. Sabe? Porque, tipo, você não precisa pagar tão bem ela. Você não precisa, de repente, registrar ela. Ela é quase da família. Não, ela tá aqui morando com a gente, fica ali no quartinho, cuida da gente. É da família. Então, gente, eu fico horrorizado quando acontecem essas coisas. E tem muita gente que acha isso muito normal. Que ainda não consegue ver um probleminha mínimo nisso, pelo menos, sabe? Então, ainda bem que as coisas estão mudando. Porque é assustador, sabe? É muito assustador em relação a isso. Que bom que a gente tem se esclarecido. E... a gente vê, tipo, quando a gente vê alguns filmes ou séries, assim, muito antigos. Às vezes nem muito antigo, por exemplo, sei lá, Friends. Às vezes eu vejo uns episódios que eu falo, gente, como envelheceu mal pra caramba, sim, né? Sim. Tipo assim, me incomoda. Mas tem muita gente que vai olhar pra aquilo e não. Sim, nada, sim. Não vai se passar nada, assim. Até em questão da série Friends, que é uma série que eu amo assistir, sei lá, desde que acabou, assisto todo ano. Eu percebi que eles colocaram, tipo, uma personagem negra que foi até a namorada do Ross na última temporada. Na última temporada ela... Porque teve uma pressão muito grande em cima na época, né? Falava-se muito isso. Sim, porque era Friends, todo mundo branco. Eu li que em Friends, desde o início, se reclamava disso. Porque não tinha nenhum negro, nunca negro aparecia, não tinha personagem negro, né? Sim. E aí, nas temporadas finais, eles foram tentando encaixar, que é pra poder dar uma melhorada, mas... Sim, mas já era muito tarde, tipo, na última temporada, né? Então, e olha que também Friends não é uma coisa tão antiga, porque terminou em 2004, sabe? Sim, sim. 16 anos atrás. Mas até é bom vocês tocarem nesse assunto, porque é o que eu já queria puxar pra depois, saber a opinião de vocês. Uma coisa que eu tava falando com o Vlad outro dia, que eu queria saber a opinião dele, daí eu falei, não, é uma coisa que eu preciso tocar no assunto aqui do episódio. É em questão de obras, não só do teatro, mas de cinema, de literatura, que há o racismo explícito e de censura dessas obras. Eu queria saber o que vocês acham. Antes de vocês dar a opinião, eu quero só, contextualizar para quem tá escutando. Tem um exemplo que recentemente aconteceu, que tiraram o filme O Vento Levou, né, do catálogo da... Eu não lembro o que era, acho que era da Apple, alguma coisa assim que tiraram, e agora parece que voltou, mas voltou com um aviso super importante no começo, falando que retrata, né, uma obra daquela época, que hoje em dia as coisas não são mais assim, e etc e tal. Então, assim, a galera, boa parte... né, principalmente dos negros, gostaram que isso aconteceu, que tinha que ter tirado mesmo. Outras pessoas falaram que não, que se trata de uma obra clássica do cinema, que eu acho que não tem que ser censurada. Já aconteceu outras coisas também, por exemplo, livros famosos. Tem eu acho que faz já coisa de uns 10 anos atrás, que um livro que é As Aventuras de Huckleberry Finn também foi censurado porque tinha a N-word, né, que é super ofensivo nos Estados Unidos, que eles tiraram isso, né, reescreveram, editaram novamente e tiraram essas palavras. A questão que eu quero entrar também é porque, assim, eu queria é que eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à história. Eu acho que a história não pode ser modificada. A história está aí
para a gente não repetir a mesma coisa, por mais que isso aconteça, né? Tipo, a gente tá num momento político que a gente tá vendo que tá se repetindo muita coisa que não deveria estar se repetindo porque já aconteceu e as pessoas ainda não conseguiram aprender, né? Tem um musical que eu amo, que até quem tá assistindo em vídeo tá vendo a fotinha atrás, que é do musical Showboat, que é considerado o primeiro musical americano mesmo, de 1927. E é um musical que foi muito importante pra época porque colocaram negros e brancos no palco ao mesmo tempo, coisa que antes não tinha isso, sabe? Ou era só os negros fazendo, né, as peças, os musicais, ou os brancos sempre separados. Apesar disso tudo, uma das personagens principais, que era a Queen, era tipo uma branca fazendo com blackface, mas ok, era anos 20, muito tempo atrás, tipo, vai 100 anos atrás. Era uma coisa normal na época, né? E mesmo assim, tipo, conforme foi passando os anos, foram fazendo revivals, remontando, houve uma pressão muito grande de não ser mais remontado esse musical. E é uma obra lindíssima, maravilhosa, é um dos meus musicais realmente favoritos. E eu fico pensando, por que não montar? Tipo, realmente as pessoas vão achar que essa obra tá retratando o momento atual, as pessoas não conseguem discernir que isso ficou realmente no passado, que não é mais isso. Tanto que eu acho que o último revival da Broadway que fizeram foi em 94, teve vários protestos, quase não abriu o musical, porque muda, né, o foco. Porque realmente, tipo assim, eu tava até falando pro Vlad outro dia, porque assim, no musical original lá de 1927, tinha uma cena horrível, que tipo assim, que tinha um zoológico de negros, sabe? Tipo, que era uma cena que se acontecia durante um World Fair, né, que era tipo uma feira mundial, que vários países iam pro local, né, ver produtos novos, ver novidades. E no meio desse World Fair tinha, tipo, uma sala onde as pessoas iam lá pra ver, tipo, africanos. Ou seja, era um zoológico de negros, que era uma coisa absurda. E isso foi, obviamente, caindo, chegou nos anos 40, e tiraram isso, nunca mais apareceu isso em cena, ainda bem. Mas, enfim, eu falei tudo isso, falei, pra minha pergunta ser, vocês acham que é necessário realmente censurar essas obras, ou vocês acham que, ok, tem que ser mostrado, ou vocês acham que tem que alterar essas obras, igual foi o caso da literatura lá do Huckleberry Finn? Complicado, né? Eu falei demais também, desculpa. Bom, a minha opinião é um pouco polêmica. Eu já polemizei sobre isso outro dia, bem pouco tempo atrás. Eu acho que não tem que censurar, não. Eu acho que tem que usar essa obra para criar uma discussão, para abrir uma discussão atual sobre a coisa, para que isso não se repita. Entendeu? No caso de um livro, você colocar toda uma orelha, colocar nota de rodapé, você criticar aquilo e mostrar o quão absurdo é aquilo para os dias de hoje. Assim, no caso de uma peça, é você interromper a peça e entrar alguém e dizer, usando isso até como recurso teatral mesmo, assim, o elenco chegar e falar, olha, isso estamos nos referindo a um período. Eu acho que e ter toda uma motivação até extra-palco de discussão mesmo, né? Depois do espetáculo nós vamos ter uma conversa hoje sobre isso e tal. De aproveitar essas coisas, na verdade, esses erros do passado para gerar discussão. Eu acho que isso seria uma ferramenta bacana. Assim, essa coisa de tirar o vento levou e depois voltar com ele para o catálogo, isso gerou uma discussão muito bacana. Né? Gente contra, gente a favor, onde a gente pôde expor os pontos de vista e tudo mais. Mas, assim, eu acho que mais grave é o que a Bombril fez, por exemplo. Nossa! Em relançar esse produto, que, na verdade, eu fico pensando, eles relançaram um produto que, na verdade, nunca tinha deixado de existir e puseram esse nome, que é um nome tosco e racista pra caramba, divulgando esse nome, que era um nome que antigamente era aceitável, né? Obviamente, qualquer pessoa que raciocina e que vive de acordo com a realidade que a gente vive hoje em dia, se manifestou contra, e a Bombril saiu
super bem da história, dizendo, olha, não, nós erramos, nós não vamos mais fazer isso, nós vamos rever toda a estratégia da nossa empresa e tudo mais, porque isso é contra os nossos valores. Fico pensando até que ponto isso tudo não foi uma grande estratégia, porque eles sabiam que iam relançar, sabiam que a gente ia reclamar, e eles já tinham esse discurso pronto para poder dizer que a empresa está ok e que está bem, que está de acordo com o mundo. Porque em questão desse produto, tipo, como é que eles não tinham nenhuma pessoa do marketing que não conseguiu enxergar isso? Exatamente, por isso eu fico pensando nisso. Assim, óbvio que eles sabiam que isso ia gerar confusão, que ia gerar contenda, que ia gerar reclamação, e eles já tinham a resposta pronta. Isso é óbvio. E eles saíram muito bem disso, dizendo que a empresa deles está por cima, que é uma empresa ótima, que respeita todas as etnias, etc, etc. Isso tudo era um plano. Sabe, é óbvio que era um plano. Eles usaram a nossa reclamação a serviço deles próprios, a serviço do resgate da imagem dessa empresa, sabe? Mas o que a gente pode fazer? Mesmo sabendo disso, a gente vai deixar de falar? Óbvio que não, a gente tem que reclamar. Né? A gente tem que chegar e dizer, não, vocês não podem fazer isso. Né? Então, sobre essas obras, eu acho que a questão é essa. Na minha opinião, eu acho que a questão é essa mesmo. Como foi feito aqui nos livros do Monteiro Lobato, que agora estão saindo com orelha e com notas de rodapé, falando que isso era... que isso não é mais aceito, que isso é radicalmente contra tudo que se deve ser dito hoje, né? E eu acho que nos espetáculos de teatro também tem que ter essa liberdade para que essas coisas sejam contestadas em cena. Sim. Em cena e depois da cena, que essas coisas sejam criticadas, né? Essa visão seja criticada em cena, assim, ou com uma proposta de encenação que critique isso no momento da cena, ou depois, ou sei lá, mas eu acho que tem que haver a ressalva de que isso é ruim, é agressivo, né? E é desagradável, né? E é errado, né? Sim. Mas essa é a minha opinião. Ai. Assim, eu particularmente sou contra remontagens de peças racistas, assim. Eu acho que a gente já tem um catálogo tão grande, assim, pra que dar espaço pra uma coisa dessa? No caso de filmes, eu até entendo que, assim, você não vai fazer um outro filme, assim. Acho que sim, filme você pode... né? Livro, existiu, acabou, ele tem lá o seu valor também, porque, né, porque tem uma coisa ruim que o filme inteiro é uma bosta, eu acho que tem lá as suas qualidades. Agora, em coisas novas, eu acho que tem tantos autores bons pra gente consumir, pra que falar mais desse assunto? Tipo assim, até o Vlad falou de criar debates. O último espetáculo que eu fiz, né, que foi o Ícaro and the Black Stars, todo domingo a gente fazia debates, né? E todo dia era um artista diferente, era bem dinâmico. Então, assim, mesmo se a pessoa fosse assistir a peça 10 vezes, ela assistiria 10 shows completamente diferentes. E foi muito legal, porque cada dia a gente falava de um tema relevante à cultura negra, e era maravilhoso falar dessas coisas, mas eu sentia ainda uma certa mágoa, talvez, né, das pessoas, de tudo que já foi retratado. A gente vai ser obrigado a ver de novo e dar oportunidade para as pessoas verem de novo. Não sei, faz sentido. Eu acho que não precisa. E até uma das coisas que o Ícaro falava muito nessa peça, que ele fez questão de evidenciar, foi que a gente vai celebrar os negros incríveis que passaram pela gente, para não deixar serem esquecidos. Pra gente não, toda vez que a gente for falar de negro, não quero falar apenas do sofrimento. Claro que a história não vai ser apagada, né? A gente tem dos resquícios, tem tudo isso, tudo bem. Mas eu prefiro falar então da parte legal. Sabe, hoje eu tô numa vibe e quero falar da parte boa, porque acho que é válido, não que nenhum outras formas de você abordar, né, o assunto sejam inválidas, mas eu acho mais fácil de chegar nas pessoas de uma forma mais calorosa, e até acho mais gostoso de eu falar, porque eu falo me divertindo, eu canto, eu danço. Então, assim, a gente cantava, começava com James Brown, a gente citava Tim Maia, claro que vai ter Whitney, claro que vai ter Beyoncé, entre outros, e ainda faltou muito, né? Não teve Prince, por exemplo, né? Então toda vez que a gente saía
da plateia, as pessoas falavam, poxa, não cantou fulano, não cantou ciclano. Não tem como. É tanta gente boa. Então pra que eu vou dar sempre falta. Então assim, eu não quero dar espaço pra falar de uma coisa que me causa certo desconforto. Porque querendo ou não, por mais que eu estude esse assunto, toda vez que eu vejo uma imagem, um filme, seja ele antigo ou atual, me corta. Me dói. Uhum. Eu olho e falo, caramba, tipo, crianças foram jogadas na água, sabe? Morreram afogadas. Sei lá, a lei do ventre livre não valeu de nada, porque se a mãe era escrava, a criança ficava onde? Com a mãe escrava era escrava, sabe? Isso fica rebatendo, remoendo na minha cabeça, eu falo, parece que não mudou nada, eu não quero falar mais disso. Assim, vou falar, vou pontuar, as pessoas precisam lembrar que isso aconteceu, mas eu não vou dar biscoito, né? Não vou aplaudir uma obra que fala sobre isso. Eu prefiro não. Se a gente tem oportunidade, se eu for gastar dinheiro, patrocínio, contratar, gastar minha energia com alguma coisa, que eu faça algo novo. E se for para falar sobre essa história, que seja já de forma crítica. Que eu não precise dar nenhuma orelhinha e falar, então, gente, olha só. Que só vai... Porque tem pessoas, sinceramente, que não querem entender. Não tô afim. Sim. Por isso que eu compro algumas brigas, não compro todas. Que tem umas pessoas que não adianta mais eu debater, só vai ser exaustivo. Então, assim, eu hoje zelo pela minha paz interior, pela minha saúde mental. Então eu quero ensinar as crianças de hoje, se eu tiver filhos, elas vão aprender a se defender. Desde já. Elas não vão passar nem metade do que eu passei. Não vão. Mas eu vou ensinar, aconteceu isso. E por isso você não pode aceitar ser tratado assim. Você vai ter a melhor educação. Por isso que eu não sei ainda se eu quero ter filho, porque eu não sei se eu vou poder oferecer isso tudo. Mas ou seja, você está fazendo justamente o que eu falei que seria para fazer com essas peças. Chegar e corrigir, olha só, nesse momento acontece isso. Isso é errado, isso é feio, isso não se faz. Ai. Sim, tipo isso, exatamente. Mas que com a criança, ela já vai nascer com essa base. Exatamente. Né? E você reverter isso, uma coisa que já está tão interiorizada nas pessoas, é um trabalho muito árduo. E eu acho que eu posso falar disso com obras mais felizes, talvez, ou pelo menos com coisas que, pá, olha só como a gente pode, pô! Tipo, o que a Beyoncé tá tanto falado nesses seus últimos clipes, sabe? Do que simplesmente o que eu passei, ó... Não é, tô falando longe de mim, tá falando que a gente vai vitimizar, mas tipo assim, eu não quero dar palco pra pessoa que fez questão de fazer isso, assim, de colocar tantos estereótipos. Tipo, não tem um desenho da Disney que é um cara, que tem um cara negro que eles limaram, nunca mais postaram? A Canção do Sul, né? Isso. Ah, sim. Isso foi aí. banido. Foi banido. Eu prefiro assim. Ainda mais porque tem tantas outras histórias, assim, então... Eu particularmente prefiro remontagem, sinceramente prefiro não. Filmes tipo O Vento Levou, bom, já tá lá, ok. Agora retratou também uma época como a forma que as pessoas pensavam. Agora remontar, não sei. Eu prefiro não. Se houver, eu não vou criticar, mas eu também acho que eu não iria sem plateia. Eu acho que esses espetáculos, a tendência, pelo que a gente vê no andar da carruagem, esses espetáculos deixarem de ser montados. Ah, sim. Eu acho que existe essa... É uma tendência natural de deixar de montar essas coisas, né? O que é bom, por um lado, questão do discurso e do que essas coisas representam, isso, e que realmente são péssimas. E por outro lado, você abre mão de certas coisas que são bacanas, como o Rafael, por exemplo, que ama esse espetáculo e vai deixar de ter montagens dele, ok. Mas eu acho que, cara, a gente mora num país que mata preto, né? Sim. E isso é normal, assim. Isso é ok, né? Assim, as pessoas veem genocídios fora do Brasil. Fora do Brasil não, veem genocídios. Veem um assassinato na Europa e acham um absurdo, né? Vem um genocídio de milhares de pessoas na África e ninguém fala nada, assim. E vê uma quantidade absurda de jovens e mulheres pretas morrendo no Brasil e ok, isso não alcança as pessoas, né?
Então é por isso que eu acho que discussão é importante, sim. Eu acho que tem que meter o dedo na ferida, sim. E se essa discussão for provocada, essa discussão acontecer através da remontagem dessas coisas que fazem mal, mas que se essas coisas trouxerem pra gente a oportunidade de colocar o dedo na ferida e dizer, olha, vocês não podem continuar fazendo isso, eu acho que é válido. Eu acho que é válido, sim, remontar. Desde o momento que isso seja feito com uma visão crítica. Eu acho que... Sim. Eu acho que não é suficiente só dizer a gente é lindo, a gente canta bem, a gente que é positivo. Não, eu acho que não dá. Ainda não dá. Eu acho que a gente vai chegar nesse lugar. Mas eu acho que ainda não dá, não. Eu acho que a gente Mas tem pra ainda ter essa visão crítica, então teria que ser assim, dirigido e produzido por pessoas negras. Ou pessoas conscientes, ou pessoas que entendam a discussão, pessoas que tenham essa noção, assim, né? Como você vê o Tadeu, que fez uma direção da Cor Púrpura super sensível e super aberta às questões todas. Assim, a maneira que eles lidam com isso é uma maneira pretamente responsável, assim, eu diria, né? Você vê tudo lá da maneira que é totalmente aceitável por todo mundo, assim, né? Você não tem nenhum preto sendo desrespeitado em nenhum aspecto. Tá tudo lá da maneira correta, né? E eu acho que como o próprio... as pessoas que são responsáveis e que se importam de fato em mudar as coisas, elas se abrem, né? Elas perguntam, elas questionam, Sim, elas, olha só, eu não entendo isso, Sim. você pode me dizer, eu posso Sim. fazer isso, sabe? Então, Sim. eu acho que isso é importante também, claro. Sim, mas eu acho esses que a dias eu discussão tive uma discussão grande por causa disso. Porque eu sou uma pessoa que tô aberta e eu gosto que as pessoas se sintam à vontade para fazer perguntas para mim. Perguntas que elas não teriam coragem de fazer para qualquer pessoa porque elas querem entender. E eu tive uma discussão porque outras pessoas falam, não, a informação tá aí, vai lá, procura quem quer. Eu falei, sim, mas tem assuntos que precisa da conversa, precisa do diálogo. As pessoas, eu tenho que ter o tete-a-tete. Foi uma discussão longa, porque eu falei, gente, qual é o problema da pessoa chegar pra mim e falar, e eu poder explicar, e poder pontuar pra ela o que eu vivi, o que tá nos livros, o que se passa na TV. Assim, eu acho muito importante. E eu quero, sim, que outras pessoas não negras estejam do nosso lado, estejam conosco pra contribuir, sabe? Eu realmente acredito que eu quero todo mundo junto, assim. Acho que quanto mais gente, melhor, assim, a união, entender a causa, porque não basta só falar Black Lives Matter, né? Não basta colocar tela preta, ela precisa entender de fato. Sim, E como não ela só vai pela entender? modinha, Se a né? gente falar, né? Então eu estou sempre aberta pra quem quiser falar e realmente, volta e meia, as pessoas chegam pra mim, Cássia, eu queria falar uma coisa, vê se esse texto aqui tem alguma coisa que é estranho que eu não estou percebendo. Que às vezes a pessoa realmente não tá falando por mal, ela realmente não sabe. Sim. Exatamente. Não sabe. Aí eu, como já teve caso, falei, amiga, isso aqui tá tudo certo, eu mudaria essa frase aqui. Por quê? Por causa de... E sempre explico por quê. Não é simplesmente, porque me ofende, porque é gatilho. Não, eu explico, tem que ter todo o contexto. A pessoa, poxa, real, então eu vou postar assim, assim, assado. Ou o outro chega, cara, se eu tive uma atitude assim, assim, você acha que eu fui errado? Pô, amiga, acho que foi sim. E explico. Eu acho que tem essa parte da didática, é cansativo, mas é necessário falar. É necessário. Ainda estamos na fase de transição. Não tá óbvio, sabe? Tipo, como o amigo falou, mas vai no Gelé 10, tem tudo lá. Eu falei, gente, as pessoas não sabem nem o que é Gelé 10. Eu sei. Mas a pessoa não tem essa terminologia assim na cabeça pra... eu vou caçar um assunto, vou digitar Gelé 10. Ainda não chegamos nesse nível, né? Não, ainda não. Então, eu concordo com essa parte, que não dá pra falar só do positivo. Mas hoje eu prefiro falar sabe? Claro, do positivo. Tô numa fase, né? Talvez, porque pelas coisas que eu tenho vivido, assim... Acho que hoje é mais válido eu falar do positivo. Porque até pra falar da história, eu quero entendê-la melhor. Eu acho que ainda sou bebê, sabe, pra falar desse assunto, assim. Eu ainda tô aprendendo. Eu fui aprender sobre a negritude, sabe? Aprender a gostar dos meus traços, a usar dreads, né? Como eu tô usando agora, muito tarde. Eu acho.
foi tarde, assim. Antes tarde do que nunca, assim, eu levei muito tapa na cara, assim, muita gente falou, Cássia, acorda, o que você tá falando? E na época eu ficava, oi? E hoje, quando eu relembro de certos episódios que eu vi, eu falei, gente, como eu fui idiota! Meu Deus, como eu fui babaca! Ainda bem que eu mudei, ainda bem que eu despertei pra isso. Isso vai acontecer com outras pessoas. Então, que eu seja a porta-voz, que eu seja essa ponte, sabe? Que eu seja esse meio pra elas entenderem. Seja eu falando cantando no palco, no filme, na novela, mas ou que até tomando um cafezinho que elas venham falar comigo. Eu acho isso importante. Eu também. Eu só tô aqui escutando vocês. Não é bom que vocês dois, tipo, deram opiniões diferentes e eu consegui entender os dois lados. Tipo, realmente, tipo assim, na verdade, assim, tô no mesmo. Quer dizer, tô assim no mesmo lado do Vlad, né? Que eu penso assim, como eu sou muito ligado à parte de história, tipo, eu acho um absurdo a gente ter que censurar coisas que a gente ainda poderia deixar isso em evidência, mas com muitas ressalvas, né? Igual o Vlad falou. Quando o Vlad falou, de repente, de fazer uma peça e de repente interromper a peça pra dar, né, um aviso, alguma coisa assim, até me arrepiei de pensar, putz, isso seria, tipo, muito impactante, sabe? Tipo, pra pessoa cair na real que, não, o que você tá vendo agora, o que você vai ver agora, não isso poderia ser feito aceitável. De formas super criativas, super interessantes, assim. Você tem milhares de possibilidades de sem alterar a dramaturgia, sem mexer em nada, você criar uma coisa que mostre isso, né? Enfim, tem as pessoas são inteligentes, elas são boas. Sim. Né? Mas é claro, existem peças e peças, existem obras e obras, né? Tem coisas que talvez exatamente não valham a pena, de fato, né? Se a peça for baseada em racismo, assim você deve o porquê. Talvez não faça o menor sentido. Isso, obviamente, não faz o menor sentido se montar, né? Se você tem num espetáculo, você tem uma ou outra situação como essa, eu acho que vale a pena, sim, para mostrar, assim, para falar, olha só, vejam bem, sabe? Entendam, né? Enfim. Sim, não, mas interessante. Não, mas assim, mesmo assim, voltando até em relação a esse espetáculo Showboat, eu acho assim, como já é um espetáculo muito antigo, ele foi se modificando muito com o tempo, né? Usava as N-words, né? A palavra com N no começo, depois eles já foram modificando pra não utilizar, né? Pra, tipo, usar outras palavras com o mesmo tom, mas não ser tão pesado. E realmente, por isso que eu penso assim, putz, imagina nunca mais remontar isso, sendo que é uma obra linda, de certa forma. E, assim, não acho chato dessa. E pior que não tem um racismo explícito. Na verdade, o racismo que tem mostra que os negros são os serviçais, os trabalhadores, que até hoje, nos dias de hoje, a gente meio que tá acostumado a ver que não deveria ser normal, sabe? Tipo, de ter essa ideia de negro sendo, tipo, empregado, igual quando a gente sempre vê, né? Tipo, se for ver bem, ainda na TV a gente vê, tipo, sempre a negra sendo a empregada dos brancos, né? E as pessoas, tipo, vivem e acham isso, né? Ligam com uma coisa muito normal. E é bom quando as pessoas percebem e falam, tipo, tinha que ser uma negra fazendo empregado, né? Tipo, é bom quando a pessoa percebe que isso não é legal mais, sabe? Tipo, dá pra colocar uma branca, tipo... E outras, as pessoas precisam ter empregado hoje em dia, também fico pensando, né? Tipo... É surreal, né? Por que as pessoas precisam de empregada? E é coisa do brasileiro. Né? Assim, é muito louco. Coisa brasileira, tipo... Por exemplo, eu como professor já vou em casa de aluno que eles têm, tipo, 2 empregadas num apartamento que nem é tão grande. Eu falo, gente, será que você não consegue fazer um nada dentro da sua casa? Você vai precisar de coisa de 2 empregadas? Só. Coisa brasileiro. Outros lugares não tem isso, não. Não tem. Mas eu falei isso também por causa que, assim, eu realmente tenho consumido pouco essas coisas. Tipo, um filme que eu demorei pra ver, por exemplo, foi o Harriet. Eu não vi ainda. É lindo, assim. Eu vi primeiro por causa da Cynthia, que eu acho ela maravilhosa, né? Sim, maravilhosa, Cynthia Erivo. E era uma história que eu não conhecia, assim, de uma mulher que libertou os escravos, assim. Eu realmente não conhecia, achei muito interessante. Mas eu custei a ver. Não é que eu não vá ver, mas, tipo, eu preferi ver outras coisas, tipo, sei lá. Eu vou ver os filmes do Jordan Peele primeiro. Sabe? Sim. Eu vou... Uou! Ai, meu Deus! Assim, é uma história completamente diferente. Sabe? Tipo, o Nós. Eu fiquei, meu pai, eu queria ter escrito esse roteiro. É isso! Eu já prefiro, entendeu? Eu vou ficar bem mais animada pra ver isso
Do que pra rever uma coisa que eu sei que vai me doer em algum lugar. Vai doer, eu falar, ai, droga. Sim, não, mas eu super te entendo o seu lado. Tipo, é muito interessante também esse lado, porque tem tanta coisa boa e tanta coisa nova que é muito melhor do que você mexer numa ferida, mas ao mesmo tempo o Vlad concorda que tem que mexer na ferida, né? Então, tem esses dois lados que são importantes, né? Tipo, você preservar aí tem uma saúde, outra questão também, uma outra pergunta que vem, assim. Uma outra pergunta. Essas coisas novas, bacanas, contemporâneas, vai ter papel para preto? Mas eu tô vendo os que tem. Sim. Porque você tá procurando. Você tá dando, você tá procurando. Porque você tá dando prioridade a isso. A galera geral, igual que a gente chama aqui no podcast de os civis, né? Tipo, o povo comum, os civis. O Alexandre começou com o lance de civis. Chama, tipo, o povo que não entende muito de musical, a gente chama de civis, né? Os civis, ou seja, as pessoas, a massa que consome as coisas sem pensar muito, elas não estão procurando as obras que você está procurando por esse motivo específico, né? Sim, então, exato. Né? A minha questão é essa, assim, enquanto se monta Showboat, ainda vai ter um mercado para atores negros. Sim. Porque você não pode montar Hairspray sem você ter um elenco negro também no espetáculo. Não, eu não sei, eu tô criando uma... eu tô acho jogando que isso aqui. Justamente, porque, tipo assim, por exemplo, eu assisti... Se a gente banir Hairspray, assim, não vai ser talvez menos mercado para ator negro? Que tem que ter papel para negro? Não sei, eu fico me questionando, assim. Entendi. Tipo assim, por exemplo, eu assisti The Good Place, que tem uma baita representatividade, assim, né? Sim. Tem de tudo. E simplesmente eles são personagens com características, com densidades, com camadas, sabe? Aliás, esses dias eu vi uma lista do BuzzFeed, que eu adoro ler antes de dormir, né? E tinha uma lista de personagens negros que não eram estereotipados, assim. Dessas séries e filmes novas. Eu falei, real, cara, esses personagens têm história, sabe? E foi muito legal. Assim, eles não precisam ser catalogados como personagem para negros, de negros, vaga para negros, né? Só existem. Entende? Então, assim, eu acho que vai... Não sei, amigo. Agora sim, os personagens existem. A possibilidade do negro fazer qualquer papel, isso a gente já sabe, porque a gente já fez. Isso, né? Não tem... Tipo Company. Eu duvido que em alguma outra montagem do Company tenha tido um Larry preto, como teve aqui. Sim. Que eu, casado com a Estela Maria Rodrigues, loura e tal, um casal interracial, ok, né? Eu nunca vi uma montagem com Larry negro, assim. Na verdade, eu acho que eu só vi uma montagem do Company com a personagem negra. E aquela do Patrick Harris, eu acho que... Não, tinha um Company que o Bob era negro. Sim, é um inglês. Exato, um inglês. Que cheirava, era uma montagem super visceral, bacana pra caramba. Sim. Mas aí o que eu acho é que, sei lá, se é tão raro darem um papel que poderia ser feito por um branco, por um ator negro, se tirarem os papéis que devem ser feitos apenas para negros, onde é que a gente vai trabalhar? Eu fico com esse questionamento, assim. Mas é que já tem acontecido de tirarem. Então eu acho que vai dar a mesma média. Será? Não, eu fico imaginando, porque eu tava voltando, porque a gente tava falando no começo, né, que as pessoas têm a resistência de ver um negro fazendo qualquer personagem que não precisa ser do estereótipo negro, né? Imagina se a mesma pessoa vê, de repente, uma peça, de repente é uma peça de uma família, mas é uma família mesmo, mas tá, tipo, um negro fazendo, uma japonesa fazendo, um branco fazendo, tipo, pai, mãe, filho e... foi o que aconteceu nas Comadres. Sim, mas eu acho que a pessoa não consegue entender, tipo, como assim são uma família, são tudo diferente? Gente, é só uma história, você não consegue conectar, tipo, a história? Pois é, Rafa, tipo, aí é que eu tô chato, eu tô desagradável, né? Assim, mas assim, isso acontecia nas Comadres, a Ariane, a diretora, ela virou pra mim e falou assim, olha só, é normal isso, né? Na família brasileira. Pessoas de várias cores. Eu falei, sim, mas... Sim, normal. Tipo... E assim, você tinha uma família em que você tinha... Pra você ter uma ideia, o espetáculo tinha 2 elencos e a Lília Valesca revezava o personagem com a Laila Garran. Oposto, né? Não, esse espetáculo era maravilhoso, justamente. E você tinha uma família onde você tinha Janaína Azevedo, irmã de Maria Ceiça, irmã de
E a outra família que seria Flávia Santana, irmã de Beth Lamas. Sabe? E ok, e ninguém nunca cogitou falar. E você consegue entender. Você consegue entender a história, tipo. Eu acho que tá aí. Eu acho que nesse aspecto o nosso público já tem inteligência pra sacar que existe um código, né? Sim. Chega a Índia e fala pro sueco, fala, oi, meu irmão, não sei o quê. Ok. Ah, tá, são irmãos. São irmãos. Eu acho que sobretudo no teatro, né? Acho que sobretudo em teatro, eu acho que isso é mais fácil, né? Sim. Eu acho que é mais fácil em teatro. Cinema talvez seja mais difícil na televisão, que é uma coisa mais realista, assim, né? Pode ser porque daí eles querem procurar realmente pessoas parecidas, pra realmente parecer da família. Mas aquela novela que passava com um monte de chineses era um monte de branco. Sim. Era tudo branco, né? É porque também não tem japonês no Brasil, né? Não tem japonês. Não tem nenhum. Aquela que era em Salvador. Aquela de Salvador que tinha um monte de branco, né? Você fez participação nessa novela? Eu fiz. Eu fui um médico. Eu fiz o parto da Nanda Costa. Eu lembro que você fez. Porque como não tinha preto no elenco, eles chamaram um monte de preto pra fazer as participações. Exatamente. Aí dava um papel assim, todos os advogados da novela eram pretos, todos os médicos eram pretos, todos os profissão de terno e tudo, era tudo preto. Pra poder dizer, aquela coisa que eu falei no início, pra poder dizer que tem. E não pra você porque... poder ter a Débora Seco fazendo sotaque de baiana, a concessão foi essa. Assim, foi. Sabe? Só isso. Tem que dar mais espaço pros pretos, não adianta. Tem que colocar no palco. O Dear Evan Hansen, quando tava lá em Nova York, tava sendo feito por o protagonista pro menino preto. Sim. Tava. Esqueci o nome dele. Que fez o filme do Para Todos os Garotos que eu já amei. 2. Sim, eu esqueci o nome do menino agora. Nossa. Não vou lembrar. E eu assisti com a Frozen com a Elsa Negra. Sim, você conseguiu ver. A Elsa, que é um personagem, tipo, super icônico, assim, de cabelo loiro. Cabelo loiro, né? Tipo... E eu acho que as crianças, tipo, não estão nem aí, né? Tipo... Nem ligaram. O Olaf foi feito por uma menina. Let it go. Então, assim, só rolou. Sim, eu comprei, eu fiquei lá, ainda mais naquela cena lá que troca o vestido, que eu não pisquei, eu juro que eu não pisquei, e não vi onde é o negocinho pra trocar de roupa. É impressionante, né? Ai, que droga, quando foi, plum, acabou, mas já, cadê? Tava doida pra fazer em casa e não conseguiu. Lógico, pra reproduzir, Unidos da né, Tijuca cara? total, Unidos da Tijuca. Total, condição de frente aquilo. É incrível, né? É incrível. Mas, mas tem um vídeo também no dia que não deu certo, você já viu? Já vi. Nossa, aquilo foi desesperador. É engraçadão. Mas esse vídeo que não deu certo não é da Brother, é da Disney, aquele do vídeo que não deu certo. É da Disney? Ela começa a puxar tudo e não sai nada, né? Ela fica com uns cordões, fica toda... Tadinha. Imagina, né? O pavor. Perrengue, né? Nossa. Porque só de um negocinho ficar preso já estraga totalmente a cena. Acabou, né? Já era. Acabou. Musical é muito cronometrado, né? Sim, tem que estar muito certinho. Né? E Frozen não volta, né? Disseram que não volta mais, né? Não, acabou. Eu fui uma das últimas espectadoras, olha só. Sim, uma das últimas mesmo. Gente, eu voltei de Nova York, começou a pandemia, foi tipo... Meu Deus, se eu tivesse voltado uns dias depois, talvez eu não teria voltado, na verdade, né? Talvez tivesse ficado. Sim. Talvez tivesse ficado. Eu não sei se isso seria ruim, não. Mas... Você podia até lá até agora. Né? Que coisa triste, né? Não, com dólar a esse preço, acho que não ia ser bom, não. Pode crer. Mas, enfim... Tem uma outra coisinha só pra gente ir finalizando, que eu lembro também que a gente tava... Mas acho que foi com a Cássia que eu tava conversando, que é a questão dos negros na equipe de produção, né? Porque ainda a gente falou um pouquinho no começo, né? Até em relação do Elsa, por exemplo, que era só mulheres e negras também, né? Não, se bem que não era só mulheres negras, né? Eram mulheres e tinha negras, né? Isso. E realmente é uma coisa que na equipe de produção a gente ainda vê muito pouco preto, né? Tipo,
e pela quantidade de preto que tem e não tão no backstage das peças. Não sei as peças que vocês já fizeram até então, se realmente tinha bastante ou se vocês viam poucos. Como que foi essa experiência pra vocês de trabalhar com outros negros atrás do backstage? No backstage eu não me lembro de ter tido pessoas negras assim, dirigindo, coreografando, essas coisas. Não, acho que eu trabalhei com o Pilar, Luiz Antônio Pilar, que é negro e diretor do Ataúfo, que eu fiz o Ataúfo Alves Bom Crioulo, ele negro. Equipe, já trabalhei com algumas pessoas de equipe, né? Mas Sim. Eu também como equipe, as peças que eu trabalhei do Lázaro, que é a equipe toda do Topo da Montanha, a equipe toda era negra. Não, a equipe toda não. Era o iluminador, figurinista, eu fazendo a música. E depois no jornal também, a equipe toda praticamente negra. Com exceção do Paulinho Medeiros, tinha a figurinista, o cenógrafo... Enfim, tinha negros na produção também. E eu fazendo a música. E o elenco todo negro. Naturalmente, a peça passava em Uganda. Uganda não. Uganda. E sim, Uganda. Já esqueceu. Uganda não. Uganda. Mas assim, eu não me lembro. É claro, em equipe a gente vê, tipo, camareira, peruqueira, músicos, isso ok. Mas dentro da produção, assim... Tipo, assinatura, né? Não, quem assina o cheque... assinatura, quem assina... Não tem, agora não me vem nenhum na memória. Quem assina o cheque, só mesmo o Pilar, que era o patrão. Que era porque, por Pilar, exemplo... Era o diretor. É que assim, eu acabo não conhecendo tão bem as pessoas do Rio por estar mais aqui em São Paulo, né? Mas, por exemplo, assim, passando pela minha cabeça assim, as pessoas de musical, né, que são coreógrafos, né? Visagistas, essas coisas, tipo, não vem nenhum negro na cabeça aqui em São Paulo, pelo menos. E realmente, por que não? Será que não estão dando chance para essas pessoas? O que acontece, né? Então... Não, coreógrafo até rola, né? Aqui tem a Valéria Monan, que fez há pouco tempo o Oboró. Nossa, aqui em São Paulo? Tem o Zebrinha, que é do Balé Folclórico da Bahia. Que Zebrinha fez é maravilhoso. né? Que é maravilhoso também. Mas eu nunca trabalhei com nenhum deles. Não, nunca trabalhei. Eu tô lembrando dos nomes, assim, que são grandes artistas. A Valéria assim, pra não dizer que não trabalhei, fiz Mr. Brown, mas eu ficava como musicista, né? Então nem tive super contatos. Então, eu realmente tô tentando puxar da memória aqui todas as peças. Sim, eu tô pensando e eu não me vem. Não mesmo. Até mesmo porque acaba sendo sempre os meus coreógrafos, os mesmos... Às vezes é o mesmo combo, né? Às vezes sempre... Não, eu acho tudo bem, né? O diretor trabalha com a mesma equipe, né? O que não é ruim, eu até gosto. Não, né? é ruim, se funciona, né? Se funciona. Tem prazo e tal, não nem discordo disso, não. Mas, sei lá, tem algumas coisas que poderia, ou pelo menos como assistente. Sim. Né? Pra não... Que o que me incomoda é que as pessoas não conhecem, como eu falei lá no início. Tipo, Cássia, você conhece uma cantora negra assim pra poder fazer... Nossa, tem um monte, ó. Toma aí, vou encher tua galeria. Então, as pessoas não conhecem. Essa é a minha indignação. Sim. Então abre teste, gente. Abre teste também pra produção. pra maestro. T4F não faz volta e meia? Nem que seja só pra constar. Então, assim, faz. Abre, pede currículo, não sei, assim. Hoje em dia é tão fácil você ver o portfólio das pessoas. Tem YouTube, tem Instagram. Isso é moleza. Sim, então, é fácil. Assim, né? Então, pra coreógrafo, manda um vídeo dançando. Não sei. Assim, não vai faltar. Não vai faltar. Então... Sim. Tem material de sobra aí com as mídias sociais hoje em dia. Mesmo... tipo, abre, o Instagram da pessoa tem lá o IGTV também, que as pessoas colocam os vídeos, tá? Exato. Geralmente tem vídeo dançando, cantando, ou fazendo qualquer coisa. Justamente por isso que agora eu tô me lançando como humorista. Agora eu faço um monte de série só de zoeira. Para as pessoas saberem que eu sei fazer, tá? Eu não sei só cantar jazz, não sei só berrar. Porque é meio isso, né? Tipo, bom, fulano vai cantar tal coisa, Cássia, óbvio, vai cantar isso. Mas por quê? Tanto que assim, no Vozes, eu falei, gente, eu queria realmente cantar uma coisa diferente. Não é porque eu tô negando outras coisas, é porque eu realmente queria cantar outra coisa.
Então, assim, eu fiz questão. Aí eu, né, tomara que role e que seja em breve, eu ia fazer o número da Elis. Olha que bacana. Maravilhoso. Entendeu? Tipo assim, porque tá, não vou cantar uma negra, mas eu vou cantar uma brasileira. E não é Sim. qualquer brasileira. É A, né? Realmente. É A. Então, assim, pra mostrar alguma coisa, porque senão vão chamar a gente pra fazer as mesmas coisas. Então, tipo, Exato. Hair, trio de negras. Sim. New York, trio de negras. Tudo bem que eu tinha meus solos, mas, né, tinha o 60, trio de negras. Né, o Simonal não era trio de negra, mas tinha 2 negras, né? Mas, enfim. Acaba Uma sendo coisa que eu sempre tava pensando em relação a isso é... Porque, assim, acabo sendo até meio leigo em relação à música. Por exemplo, tipo, qual que é o estilo de música, por exemplo, daqueles gospels americanos? É soul mesmo ou tem outro estilo de música? Ou tem o estilo gospel mesmo, que aqueles da igreja negra? Que estilo de música seria? que gosta meio que engloba, né? Eu gosto que engloba. É, mas- um R&B. É R&B, isso que eu penso, R&B, soul, alguma coisa assim. Não, porque eu R&B, penso... soul, spiritual, né? Acho que é gosto tudo meio que- isso meio que engloba tudo. Mas o que vocês acham de, assim, quando geralmente, por exemplo, geralmente eu vejo isso muito claro em musical. Hoje mesmo eu tava falando que pra vocês estar assistindo um musical e que, por exemplo, tem um personagem negro que vai cantar uma música, a música dele, o solo dele é um soul, um R&B, tipo... Cai também um pouco no estereótipo, tipo, de parece Sim. que negro só pode cantar esse tipo de música. Sim, com certeza. É realmente um estereótipo, isso vocês acham que realmente ele tá muito ligado o negro a esse tipo de música e daria pra separar ou tá ok pra vocês isso? Eu particularmente eu quero cantar outras coisas. Tanto que por isso que eu fiz assim, eu falo muito dos 60, mesmo diante de várias coisas que aconteceram. Nos 60 eu fazia coisas muito diferentes. Cada hora eu entrava como uma personagem cantando coisas muito diferentes. E até pra zoar, né? Pô, eu fazia o Michael Jackson criança, né? Tipo, imitava a voz. Delícia. E no Muito Vozes, por exemplo, além do Elis, eu pude. Assim, ele deu abertura também pra gente escolher algumas músicas, sabe? Tipo, o que você quer cantar? O que você acha que é imprescindível? Aí eu cantaria. Ele falou que queria Cássia Eller. Então, assim, vou cantar Cássia Eller desse modo aqui. Ou então vou cantar aquela música que é jazz em rock. Uhum. Já que a ideia dele era de desconstrução, aí eu aproveitava. Falei, então isso aqui pode ser assim? Pode. Eu propunha uma forma justamente pra não cair no chega. Tipo, chega, sabe? Todo mundo já sabe que eu sei fazer. Sim. Né? Tipo, a Aldonza mesmo. Eu fiz a Aldonza rock and roll. A minha Antônia já era rock and roll, né? Sim. Já era belting total. Então, assim, que vai me convidar pra poder ter o meu timbre, a minha identidade, assim. Claro. É a minha cara. E não pra ficar repetindo coisas que eu já fiz. Entendeu? Eu Sim, acho. sim. Não, eu perguntei isso porque é muito comum, tipo, você vê assim, vai ser um solo de um negro agora, então você sabe que vai ser, tipo, um soul, R&B, ele vai mostrar muita voz. Tipo, é uma coisa assim... Parece que as pessoas já estão procurando isso, que tem que ser isso, sabe? A música já leva pra isso, né? Ele já faz tipo, né? Sim. Sim. Agora é a canção do preto. Prepare-se. Exatamente. Tem E isso. que todo mundo vai aplaudir, vai achar incrível, porque ele vai mostrar muita voz, muita potência vocal, né? Sim. Muito melisma. Tanto que quando eu canto MPB, eu sinto que as pessoas às vezes ficam um pouco frustradas. Sabe? Porque eu vou cantar MPB com a característica de MPB. Sim. Né? Eu vou cantar leve. Tanto que você fez a sua live, que você cantou músicas que as pessoas pedem que você não tem saco muito pra cantar. Não tenho, né? justamente por isso que eu fiz a live músicas pra berrar. Você quer que eu berre? Vou berrar. Vai ser esse é o hoje. momento. Sim. Não vai ser uma coisa que eu vou fazer sempre, tá, gente? Tipo, quando o Thiago Garcia me chamou pra gravar um cantinho, eu falei, cara, vou cantar Nando Reis. Tipo, ele até levou um susto, tadinho. Ele, poxa, eu amo essa música. Adorei. E cantei com doçura, porque tem interpretação também, né? Eu cantei com a minha cara escolhida, sem precisar ficar o tempo todo. Não precisa o tempo todo, sabe? Não precisa mesmo. Então, assim, é legal também poder fazer outras coisas.
Não, e tem muito negro que eu não sei se acaba se acostumando porque também se vê representado. Eu acho que eu também acredito que pela representação. Mas, por exemplo, tava lembrando agora naquele programa o Cultura Musical, né? Que era de calouros e tudo mais. Tipo, os negros sempre cantavam as músicas que realmente foram escritas para negros. Eu acho que... E era aquelas músicas batidas, tipo Dream Girls, era, sei lá, umas músicas assim... tipo, precisa realmente sempre cair das mesmas músicas... Tipo, parece que é meio tão óbvio. Tipo assim, sei lá, sou negra, vou cantar I'm Telling You do Dream Girls, sabe? Tipo, ou vou cantar um Whitney Houston. Eu acho que talvez role também a coisa da pessoa preparar esse repertório por ter, eventualmente, algumas chances de mercado de fazer esse papel. Né? Pode ser, tá. Eu acho que existe esse lado também, assim, falando... porque eu acho que é meio arriscado pra né? pessoa fazer uma outra coisa, né? De repente, já o negro já não tem tanta chance. De repente ela vai querer mostrar uma outra face e não vai dar muito certo também. Né? Eu acho que talvez... Não, talvez... Eu acho que nem isso. Eu acho que talvez a pessoa... Será? Tá. Se dedique a um tipo de repertório, porque, enfim, cara, se montar Dream Girls aqui, eu tenho essa coisa pronta. Eu acho que eu posso fazer o papel que eu posso. Não sei, pode ser isso, né? Pode ser. Porque Dream Girls tem que ser com negros, não tem nem como pensar. Pelo amor de Deus. Tem nem como pensar com negro, branco. Se duvidar, deve ter algum louco aqui que queira montar com branco. Sempre tem. Sim. Eu tava vendo outro dia... Eu prefiro já me desafiar, assim, de ir na contramão, assim, né? Sempre fui. Toda vez que eu faço teste, eu tento cantar coisas mais diferentes possíveis, sabe? Pra não dizer que eu não canto coisa muito diferente, assim, eu já cantei, por exemplo, Easy to Be Hard, do próprio Hair, só que no filme é cantada por uma negra. É verdade, no filme é diferente, né? No filme é diferente. Faz muito tempo que eu não vejo o filme. Aí ela é bem mais... tem uma guitarra ótima, ela não é chata, naquela pausa com sono, Sim, aquela né? pausa gigante. Parece que é um buraco na peça. Mas eu prefiro já me jogar, porque assim, pra você mostrar a voz... Por exemplo, se eu cantar Defying Gravity, eu acho que eu provo que eu posso cantar I'm Telling You. Claro. Sim, óbvio. Isso, né? Com certeza. Eu posso. No caso do concurso, eu já acho que seria perigoso mesmo cantar outra coisa, porque pra você cantar outra coisa, você tem que cantar muito bem. Sim. E trazer você. E concurso, as pessoas... Sempre vai ter o nervosismo, né? Vai ter a questão de ter pouco tempo pra preparar, então melhor garantir, vai no certo, né? No certo, sim. Né? No caso de concursos assim como esse, do Cultura, vai nesse que você já sabe, né? Eu como professora de canto, eu orientaria a pessoa a cantar aquilo que ela já tá habituada a real, assim. Mas pra teste de outras coisas, se ela já tiver uma outra coisa, ainda mais que geralmente são 16 compassos, então, sim, é pouca coisa, tem pouco tempo pra mostrar. Pelo amor de Deus. Porque até eu acho que a banca deve estar de saco cheio. E eu acho até que se você cantar outra coisa, já surpreende, já vão te ouvir melhor. Se você for cantar a mesma coisa, certamente outras 5 já cantaram. Sim. Né? E o próprio Ídolos, que foi uma crítica que eu fiz nessa minha live, né? Eu cantei músicas que os jurados, tipo... essa não. Tipo, o diretor falou pra mim... Né, ele me mandou mensagem de uma lista de música que eles já estavam querendo banir. Tipo, não, essa não entra mais. Eles faziam montagens de as pessoas cantando a mesma música. Então, assim, pra testes, assim, eu já prefiro arriscar mais. Ainda mais porque vai ter chance de fazer a dança, tem a segunda fase, vai cantar a música da própria peça, né? Então, a música de livre escolha que seja livre, né? Não fica preso naquele repertório. Agora, concurso não. Concurso vai no certo. Mas enfim, tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de falar? Deixar um recado, alguma coisa? Pode aproveitar, que a gente vai finalizar. Ou já falaram tudo? A gente tem coisa pra falar, né? Se a gente for pra falar mais, vai se estender. Sim, a gente pode ficar aqui umas 3 horas falando. Exatamente. Porque, igual eu falei, eu queria aprender hoje com vocês, já aprendi um montão. Estou sempre aprendendo com vocês, que a gente tá sempre conversando, né? E eu acho que vai ser super bom, porque já foi um grande sucesso aquele nosso primeiro episódio. E espero que as pessoas gostem desse episódio também, que eu acho que teve uma discussão
bem bacana, ainda mais com visões diferentes. Enfim, mas que bom que vocês participaram de novo, fiquei super feliz. Também. Amei participar. Me chamem mais vezes. Você sabe que você já é de casa. Vocês dois já são de casa. Tipo, só falar, quero gravar aí. Vamos ajeitar uma gravação, que eu tô a fim de gravar. Que a gente já ajeita isso, tá fácil. Legal. Mas então, é isso. Espero que as pessoas que estão em casa escutando tenham gostado. As pessoas que estão assistindo o vídeo também tenham gostado de ter assistido a gente aqui falando. Agradecer novamente a Cássia e o Vlad por participarem. Vocês são maravilhosos. R$10. Vocês demais. Depois eu pagar, né? O cachê de Vou passar vocês minha na conta. participação. Aceitam, né, o PicPay, né? Que as pessoas usam o PicPay no Nubank. Tudo bem. Nubank. Te passa um boleto, eu faço um boleto. Faz o boleto, tá. Mas é isso. Eu acho que as pessoas realmente têm que dar mais chance, né, aos negros, principalmente, né, no que a gente tá falando do teatro. Temos que ver muito mais daqui em diante e que continue assim, né, melhorando sempre. E que a gente volte logo pro teatro a trabalhar, porque Amém. Pelo amor de Deus. eu tô com tanta saudade do teatro, nossa, tipo... E eu não consegui ver a estreia do Vlad na Cor Vlad. Púrpura, Eu quis morrer, que interrompeu tudo. Ai, cara. Nossa, Você tava no Rio, não tava? Eu fui no Rio. Pois Eu nem ia. ai. Eu fui pro Rio pra ver o Vlad estreando. Foi isso, verdade. Sim. Não, eu fiquei super feliz, porque daí o Vlad, a estreia oficial dele, né? Porque eu não fui pra Salvador acompanhar. Ia ver ele, daí o irmão da Cássia, né? O Caio, ia fazer o Harpo o Harpo, também, de né? mesmo dia. Eu falei, gente, vai ser maravilhoso sábado que vou ver os dois fazendo o personagem. E daí tudo fechou e estamos aqui. Ai, é isso. É isso. Tá mas, acabando, enfim. tá acabando. Espero, né? Se as pessoas obedecerem certinho, ficar em casa, usar máscara. É. Mas é isso. Novamente, obrigado por vocês escutarem. Obrigado, Cássio e Vlad, por vocês participarem. Imagina. E quando vocês quiserem voltar, as portas abertas sempre pra vocês, tá bom? Um prazer. Beleza. É isso, gente. Beijos e abraços pra todo mundo e obrigado por escutarem. Beijos, até mais. Beijo. Tchau. Tchau. How I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I feel it good, and I feel it good. And I feeling good.